Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Tem. Bom, se você está recebendo esse podcast aí, né, esse áudio via WhatsApp ou Telegram, só para te avisar que tem um canal lá no YouTube. É só você procurar como na Bíblia Tem. E aí você vai ter outros vídeos e outros áudios sobre diversos assuntos. Então, se você quer ouvir mais, dá uma olhadinha lá, tá bom? Bom, o podcast de hoje eu quero compartilhar com vocês um filme que eu assisti ontem na Netflix e me trouxe uma reflexão e eu me lembrei de alguma coisa que aconteceu comigo e eu queria dividir com vocês. Bom, o filme é um filme bem clichêzinho, bem fofo, para todos os garotos que eu já amei. É um filme bem romântico, assim, adolescente. Eu não vou contar sobre o filme para quem quiser ver, assistir, mas é uma graça. E aí, eu vou falar só uma cena do filme, que é o que eu queria dividir com vocês, que me fez refletir. Tem uma cena do filme que a personagem principal, né, a protagonista, ela tá conversando com um rapaz. E aí, nessa conversa, ele faz uma pergunta pra ela. E aí ela fala que eles estão conversando e tal, e na verdade ela tá falando pra ele que ela ama ler e escrever sobre amor, mas quando é real, fica assustador. E aí ele pergunta pra ela por que isso é assustador. E aí ela responde, porque quanto mais gente entra na nossa vida, mais gente pode sair. E aí, no filme, eles fazem essa cena, ela tem uma relação, porque a protagonista perdeu a mãe muito nova. No filme não mostra essa perda, mas menciona que elas são três irmãs e quem assume a casa é o pai, né? E é uma família sem a mãe, porque a mãe é falecida. E aí o filme faz essa relação de que a partir desse momento, quando ela perde a mãe dela e ela cresce com isso, ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, ela nunca namorou ninguém porque ela tem medo, né, de abrir a vida dela para uma outra pessoa entrar e essa pessoa um dia sair e o sofrimento que isso ia lhe causar, porque ela já tinha experimentado isso com a perda da mãe, né? E aí o filme fala sobre isso, e aí não vou contar o resto para vocês poderem, quem que se interessar, ver ou ver pelo menos a resenha. É um livro e virou filme e tá na Netflix. Bom, e aí o que me fez refletir essa cena é como traumas do passado podem interferir na nossa vida futura, né? Pode interferir no nosso futuro, na verdade, né? Às vezes, traumas que a gente nem sabe que eles existam. E aí eu queria dividir com vocês uma experiência minha. Há alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, uma grande amiga minha, que já era amiga dessa época e hoje continua sendo uma grande amiga, a gente teve um desentendimento. Na verdade, ela se aborreceu comigo devido a uma situação. Eu percebi, porque ela mudou a atitude meio assim comigo. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou que realmente tinha ficado aborrecida pelo que aconteceu, porque não era a primeira vez que acontecia aquela situação com ela, lá. E aí nós conversamos e tal, aparentemente as coisas pareciam ter ficado tudo bem, mas eu vi que ela continuava agindo estranho. Tipo, por mais que ela quisesse me desculpar, ela ainda não tinha conseguido talvez me perdoar, não sei. Mas eu sei que ela continuava agindo estranho. E aí eu lembro que eu fui orar, e aí eu falei assim com o Senhor, eu falei, Senhor, a minha parte eu já fiz, porque a tua palavra diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai até ele. Eu já fui até ela, eu já conversei, mas ela continua esquisita comigo. Então, assim, eu não tenho mais o que fazer. Vou lavar minhas mãos e vou deixar de mão. E aí, quando eu falei isso, vou deixar de mão, o Espírito Santo começou a falar comigo, por quê? Eu tinha uma característica na minha maneira de agir, que é aí que eu quero dividir com vocês. Eu tinha uma característica na minha maneira de agir da seguinte forma: toda vez que eu fosse passar por uma situação, ou passava por uma situação, ou percebesse que eu ia entrar numa situação que ia me causar algum tipo de dor, seja tristeza, saudade, desconforto, qualquer tipo de dor, eu tinha o hábito de anular. Seja pessoa, seja lugar, anular. Exemplo, eu morava num bairro e aí, quando eu completei 12 anos, eu tive que me mudar de lá com a minha mãe, foi onde eu nasci. Foi uma mudança muito dolorosa pra mim, porque eu não queria me mudar de lá. A gente foi morar na casa da minha tia na época, então tava tudo muito difícil. E aí, ao invés de eu ficar voltando lá, eu cheguei a visitar algumas vezes minhas amigas de lá e tal, de infância, mas era pra mim tão doloroso não estar mais lá que eu preferi anular. Então eu simplesmente parei de ir lá, parei de conversar com as pessoas, eu cortei o contato com todo mundo, porque na minha maneira de agir, se eu cortasse vínculo, se eu cortar contato, eu sofreria menos. E aí eu passei a fazer isso com pessoas, com lugares, com situações, com tudo.
E aí, nesse momento que eu tava orando ao Senhor a respeito dessa amiga, era isso que o meu coração queria fazer, anular essa amiga. E quando eu falei anular, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês. Talvez se você é assim, você vai conseguir me entender. É um anular tão bizarro que a gente chega a anular até os sentimentos. É como se você nem sentisse mais nada pela pessoa. Se for uma pessoa, é como se aquela pessoa nunca tivesse existido na sua vida. E aí, na mesma aula, o Espírito Santo falou comigo sobre sermos um corpo, né? E o Espírito Santo falou comigo, a sua irmã em Cristo, ela é um corpo com você, junto contigo. Quando sua mão esquerda dói, você não arranca sua mão esquerda fora porque ela tá te incomodando. Você precisa superar isso. Assim, por isso que Deus comparou a igreja como um corpo. Porque a gente precisa aprender a cuidar um do outro, a tolerar um ao outro, a suportar a dor um com o outro, né? Essa é a visão que a gente entende de corpo de Cristo, né? De igreja. E aí eu falei, mas Senhor, eu já fiz a minha parte. Aí o Espírito Santo falou assim, tá bom, mas eu vou te mostrar o porquê que você reage assim e você vai entender por que você age dessa maneira. Gente, foi a primeira vez que eu tive essa experiência com o Espírito Santo e foi muito assim louca, porque eu não imaginei que isso era possível, mas é. E aí depois eu quero inspirar vocês a orar para ter experiências assim. Bom, o Espírito Santo me lembrou uma situação que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. E qual foi a situação? Minha mãe é divorciada do meu pai, né? Meu pai já é falecido. Eles se separaram, eu era bem novinha. E assim que eles se separaram, eu fazia questão de visitar ele todo final de semana. Todo final de semana eu visitava. E um belo dia, em época de eleição até, ele foi me visitar. E aí pensa numa criança feliz, né? Porque o pai foi visitar. E aí tava ele e o meu sobrinho. E aí nessa visita, ele liberou uma palavra, uma frase que marcou a minha vida, minha alma, minha história. Ele disse exatamente assim, eu só passei aqui porque o Ítalo pediu, né, meu sobrinho. Eu só passei aqui porque ele me pediu. Porque se ele não tivesse falado, eu nem ia passar aqui. Gente, aquilo veio na minha alma. A minha cabeça, no mesmo instante, processou o seguinte. Ele só veio me ver porque o meu sobrinho quis vir aqui. Então ele não queria me ver. Então ele não faz questão de me ver. Não vou mais ver meu pai. Naquele dia, sem entender que eu tava fazendo isso, eu anulei o meu pai. E pra vocês terem noção, eu anulei verdadeiramente, assim. Eu nunca mais vi meu pai depois daquilo ali. Eu fui ver meu pai anos depois, já convertida. Isso devia ter uns 6 anos de idade, 6 para 7. Se eu não me engano, e eu fui rever meu pai já adolescente, porque ele também nunca mais veio me ver e eu nunca mais fui ver ele. Só que quando eu falei nunca mais fui ver ele, essa questão do anular, ela é tão intensa que não é um não vou mais ver e vou ficar sofrendo porque eu tô sentindo falta. Não. É um anular que você não sente falta, você não sente saudade. É como se a pessoa nunca tivesse feito parte da sua vida. É muito estranho. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, nesse dia você aprendeu a anular tudo aquilo que te faz sofrer. Só que você não pode ter uma vida, continuar com uma vida assim, eu quero te curar. E aí foi um dia que eu chorei muito diante da presença de Deus. Liberei perdão pro meu pai. E aí eu queria pontuar uma questão pra vocês. O perdão, ele muitas vezes não envolve só a pessoa. Ele envolve situações. Eu já tinha me convertido, já tinha perdoado meu pai por tantas outras coisas, mas eu entendi que vai ter coisas que o Espírito Santo vai te lembrar para você perdoar especificamente para ser curada numa área. E aí, quando eu fui curada, e nesse dia eu fui curada nessa área. É bom, é mais ou menos. Ser curado é maravilhoso e a gente aprende a viver uma nova realidade em Cristo. Para mim é bem diferente ter que agora lidar com situações que antes eu anularia, mas com o Espírito Santo tudo é possível. E aí esse filme me lembrou isso, porque a protagonista do filme, ela nunca tinha namorado ninguém, ela não se permitiu namorar ninguém com medo de que essa pessoa partiria. E aí eu queria que você orasse ao Espírito Santo para que ele te mostrasse se tem alguma coisa na tua vida, algum trauma, algo que você viveu, que te marcou de uma tal forma que faz você reagir a qualquer situação que seja similar, né? No meu caso, tudo que fosse me fazer sofrer, eu anulava. Então eu anulava lugares, eu anulava pessoas, eu não me permitia viver às vezes o perdão, porque antes de eu dar a chance da pessoa me pedir perdão, eu anulava a pessoa para eu não sofrer. Então, ora o Espírito Santo, ele conhece, esquadrinha, né? A Bíblia fala que ele esquadrinha os nossos corações. Ele pode penetrar no mais profundo da tua alma. Ele tem as tuas lembranças, coisas que estão no teu subconsciente que você nem imagina que estão aí, né? Psicólogos hoje, né? A ciência já afirma
que situações que a gente vive desde a barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade, todas estão na nossa mente. Você pode até não lembrar, mas elas estão no nosso subconsciente. Mas eu creio que se tem alguma situação que te tornou quem você é, que faz você reagir dessa maneira e que não é bom para você, creia, o Espírito Santo ele pode te curar, amém? E aí, se você depois quiser me contar o teu depoimento, né? Se você talvez não estiver recebendo de mim esse podcast, vai lá no canal, vai lá no comentário, coloca lá, compartilha. É sempre importante um estar ajudando o outro, amém? Graça e paz.